Já colocando aqui. Ok, então como ninguém tem nenhuma objeção à gravação, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada. Essa aula, então, ela tem como objetivo aí nós falarmos um pouquinho sobre expressões regulares. Eu vou projetar aqui os slides para a gente começar a discutir e entender melhor do que se trata. Apareceu aí para vocês os slides já? Professor, apareceu. Beleza. Então, só lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, ou fala no microfone, ou pede para alguém ler aí no chat, tá? Não estou mais enxergando. Bom, nessa nossa aula 4 aqui, sobre esse tópico de linguagens regulares, nós vamos falar especificamente sobre expressões regulares. Quais são os nossos objetivos? Primeiro, entender o que é uma expressão regular e para que serve uma expressão regular. Depois, nós vamos ver algumas regrinhas básicas ali para nós criarmos expressões regulares. Vocês vão ver que a expressão regular já é um assunto bastante antigo, né? E nós temos a maioria dos livros, na parte mais teórica, ele traz uma sintaxe básica para criar expressões regulares. Hoje, na prática, as linguagens de programação, a grande maioria das linguagens, se não todas as modernas, né, elas têm suporte à construção de expressões regulares. Só que em alguns pontos a sintaxe que as linguagens usam hoje, ela é um pouquinho diferente da linguagem da teoria de expressões regulares. Então, primeiro eu vou mostrar essa sintaxe um pouco mais teórica. Se um dia vocês virem questões em provas, concursos, né, é o que cai mais. E no final a gente vai ver um exemplo com essa sintaxe mais da prática de expressões regulares. E também na semana que vem a gente vai fazer uma atividade mais nesse sentido. E vamos ver também como gerar autômatos a partir de expressões regulares. Lá no final a gente vai entender o porquê isso aqui é importante. Bom, se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula, 2 semanas atrás, quando eu comecei a falar sobre linguagens regulares, eu falei para vocês que nós podemos representar ou podemos estudar as linguagens regulares usando 3 métodos formais, né? 3 formalismos diferentes. Um deles a gente já viu, que é o autômato. O autômato, ele é um formalismo reconhecedor. O que quer dizer isso? No autômato, a gente passa uma palavra ou passa um conjunto de caracteres para ele, e esse autômato vai dizer se aquilo é válido ou não é. É de uma forma, vamos dizer assim, bem passo a passo, né? Nós conseguimos ver em que estado nós estamos, para qual estado nós vamos a partir de um caractere. Então, eu faço uma analogia do autômato como um programa, certo? Porque nós vamos programar o autômato efetivamente, né? Então, na hora de implementar um reconhecedor de uma linguagem, nós implementamos um autômato. Só que, quando eu quero especificar as regras dessa linguagem, o autômato ele não é uma linguagem, não é uma forma concisa, né? Ele não é uma forma simples da gente trabalhar. Aí, nós podemos usar um outro formalismo, que é a expressão regular. A expressão regular é um formalismo denotacional. O que quer dizer isso? Ela simplesmente denota o que é válido e o que não é válido. Ela não especifica o como nós vamos verificar se aquilo é válido ou não é. Então, resumindo, vocês estão começando a estudar engenharia de software, agora banco de dados, né? Vocês vão ver muitos diagramas, ferramentas que a gente faz a modelagem de um software. E depois a gente codifica aquilo ali. O modelo em si, ele não é operacional, ele não executa nada, mas ele é uma forma mais simples da gente entender como o sistema vai funcionar. Eu faço uma analogia da expressão regular e do autômato nesse sentido. A expressão regular é como se fosse um diagrama, um modelo do que o nosso software vai fazer. E aí, como ele é um modelo, ele é mais fácil, né? Ele é mais conciso, ele é mais simples da gente escrever. E na hora de programar, por mais que depois a gente vai ver que a gente, na hora de usar uma linguagem de programação, a gente cria a expressão regular, mas como é que eu vou explicar assim? Lá por debaixo dos panos, né, mesmo nessas linguagens que usam a expressão regular, na verdade, o que está sendo executado ali é um autômato, ou seja, a expressão regular,
ela é facilmente convertida num autômato. Então, resumindo essa parte introdutória, qual é a ideia aqui? Eu posso representar linguagens de linguagens regulares, né, que mais para frente a gente vai ver outros tipos de linguagens, mas eu posso representar linguagens regulares de 3 maneiras: pela expressão regular, pelo autômato e pela gramática regular. Gramática regular a gente ainda não viu, é o assunto daqui 2 semanas. Agora vamos falar especificamente de expressões e autômatos. Os 2 tipos representam exatamente o mesmo tipo de linguagem. Só que a expressão regular é mais fácil de escrever, ela é mais curta, ela é mais enxuta, só porque eu não implemento. E o autômato dá mais trabalho para montar, só porque daí ele é algo que pode ser facilmente implementado. Onde é que essas 2 coisas se juntam? É como no desenvolvimento de um software. A gente cria um modelo do que a gente quer usando uma expressão regular e depois converte aquilo para um código executável que é o nosso autômato finito. Nós vamos ver como fazer isso manualmente, mas existem várias ferramentas que fazem essa conversão automática para nós, que é basicamente o que essas linguagens de programação que oferecem a ferramenta de expressões regulares fazem. Ele pega a expressão regular, transforma num autômato finito não determinístico, depois converte o autômato finito não determinístico num autômato determinístico, e aí faz a execução daquilo ali. Nessa primeira parte aí, faz sentido o que eu falei para vocês? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu só tenho uma dúvida só, professor. Pode falar. A expressão regular é a mesma coisa que o regex? Exatamente. Na verdade, o regex é uma forma de você implementar a expressão regular. Quando eu comentei ali que a gente tem uma sintaxe teórica um pouquinho diferente da prática, né? O regex, ele é uma ferramenta que, como é que eu vou dizer? Que traz essa sintaxe bem prática das linguagens regulares. Mas é bem isso aí mesmo. Entendi, obrigado. Fechou? Nós vamos até fazer um exemplo lá nos últimos slides, usando um sitezinho ali do regex. Regex, já aproveitando tua pergunta, né, é a junção de regular, né, o re, e o gex expression, reg expression, né, regular expression. Sim, é por isso que surgiu a dúvida. Exatamente, o próprio nome vem dele. Uhum. Mais alguma questão? Dá uma espiada no chat aqui. Nada? Então vamos em frente. Bom, expressões regulares, então, é uma forma algébrica, né? A gente cria uma formulazinha para descrever as nossas linguagens. Quem já trabalhou ali com regex já está imaginando o que eu estou falando. Quem nunca trabalhou, a gente vai ver uns exemplos mais para frente. A expressão regular, diferente do autômato, ela não vai dizer se ela aceita ou se ela rejeita uma cadeia. Ela simplesmente vai descrever o que aquela cadeia pode ou não pode ter. Daí depois, como eu já comentei antes, ela vai ser transformada num autômato que vai fazer essa verificação. Alguns exemplos bem práticos de uso de expressões regulares. A gente pode usar para localizar texto, né? Como nós temos ali o Ctrl F. Se a gente digita o Ctrl F em uma palavra, ele vai buscar aquela palavra que a gente quer. Mas usando expressões regulares, eu posso buscar padrões de palavras e não apenas palavras. Eu quero pesquisar todos os CEPs que eu tenho num determinado texto. Então, eu coloco lá qual é a fórmula de um CEP. Dígito, 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 né? 5 dígitos, hífen, dígito, 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 mais 3 dígitos. Então, ao invés de pesquisar um CEP específico, eu dou um padrão e aí ele vai me retornar tudo que se encaixa naquele padrão. Um e-mail, um CPF, palavras que começam com um determinado prefixo, palavras que têm uma subpalavra no meio. Então, tudo isso a gente consegue definir com expressões regulares. Da mesma forma que eu localizo, eu posso substituir os textos. Eu tenho lá um texto com vários CPFs. E os CPFs estão com os pontos, né? 012.578.92. E eu quero fazer um programa que leia esses dados aí, por exemplo, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas esses pontos estão me atrapalhando. Então, eu posso usar uma expressão regular que ache todos os CPFs e que substitua ou que elimine esses pontos e o hífen e coloque só os números do CPF. Então, um outro exemplo. Validação de campos é uma aplicação bem comum, né? Principalmente quem trabalha aí com desenvolvimento web, preenchimento de preencher e-mail, preencher CPF, preencher data de nascimento. Então, tudo isso a gente pode usar expressões regulares para ver se os dados preenchidos ali estão no formato correto, né? A data eu quero dia a dia, /mês, mês, /ano, ano, ano, ano. Quer dizer, 4 dígitos para o ano.
Tudo isso a gente faz com expressões regulares. E ela é o começo do analisador léxico que a gente vai ver lá em compiladores. Ou seja, quando eu preciso reconhecer o código-fonte de um programa, e aí, lembrando que sempre que eu falo num compilador, as mesmas técnicas que a gente usa para construir um compilador, a gente usa para construir um tradutor de texto entre linguagem natural e assim por diante. Então, o primeiro passo é definir as expressões regulares, o que é válido e o que não é válido dentro daquela linguagem. E a expressão regular ela vai ser definida a partir de conjuntos básicos, certo? Que são os símbolos do nosso alfabeto, basicamente, e alguns operadores como a concatenação e a união, certo? Para a gente poder juntar os elementos ali, e daí a gente vai ver que essa concatenação sucessiva, né? Então a gente vai ver nos próximos slides. Mas antes de eu entrar aqui na questão mais formal, essa parte da aplicação ali, de onde a gente pode usar, tá tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Opa! Aí. Nenhuma dúvida, por enquanto? Teoricamente, não. Só mal exercício. Beleza, então. Então, já vamos seguir aqui. Deixa eu só aumentar um pouco meu som, que está meio baixo o retorno de vocês aí. Beleza. Bom, então, aqui é aquela definição mais formal que eu falei com vocês, né? Então, tudo que a gente faz em expressão regular, ela parte de um alfabeto. A gente já viu lá em linguagens, né, no início da disciplina, depois em autômato, o que é o alfabeto? São os símbolos que eu posso usar na construção das minhas cadeias. Aí, se eu tenho um símbolo A qualquer que pertence ao alfabeto, então esse A é uma expressão regular. O que quer dizer isso? Vamos imaginar aqui o alfabeto da língua portuguesa. Então, eu tenho as 26 letras, de A até Z. Eu posso pegar qualquer uma dessas letras e formar uma palavra. Ou seja, eu posso criar uma expressão regular que me diz que as palavras, na minha linguagem, podem ser formadas por uma única letra. Como eu falei ali no final do slide anterior, os símbolos do alfabeto é o início de tudo. E, na verdade, né, acho que foi o André que colocou na semana passada que não gostava muito de expressões regulares. Montar a expressão regular é simplesmente ver de que forma eu consigo juntar os símbolos desse alfabeto usando os operadores que a gente vai ver na seguida. É claro que não é trivial. A gente montar uma expressão regular bem assim, elaborada, às vezes dá um trabalho bem grande, mas a ideia é simples. Bom, considerando que o símbolo de cadeia, esse símbolo aqui representa uma cadeia vazia, né? Então, essa cadeia vazia também é uma expressão regular, né? Esse símbolo que representa a cadeia vazia também é uma expressão regular. O conjunto vazio é uma expressão regular que vai representar uma linguagem vazia, ou seja, uma linguagem que não tem nada. É diferente do de cima. Conjunto vazio quer dizer que a minha linguagem é vazia, eu não posso ter nenhuma palavra dentro dela. Embora isso não faça muito sentido, mas do ponto de vista teórico ele é válido. Agora, o Epson não, né? O Epson vai dizer o quê? Que eu tenho uma cadeia, só que essa cadeia é vazia, como se fosse um espaço em branco. E aí, agora, pensando já que o R1 e o R2 são expressões regulares. Que tipo de expressão regular? Uma letra é uma expressão regular. Duas letras, uma outra expressão regular. Então, o que eu posso fazer? Eu posso combinar isso aqui, ó, usando dois operadores. Esse operador que está aqui com mais, ele é o operador de ou. Tá? Então, o R1, por exemplo, A ou B, supondo que o R1 é a letra A e o R2 é a letra B. Então, eu posso ter na minha expressão regular o A ou o B, o dígito 0 ou o dígito 1 e assim por diante. Esse mais é um dos símbolos que confunde um pouco, porque como na teoria ele representa o ou, e depois a gente vai ver na prática que a gente usa ele mais para a questão de uma ou mais repetições, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. É fácil diferenciar, porque o ou ele está sempre infixado, né? Ele está no meio aqui das duas expressões. E quando eu uso ele como um contador, ele aparece como se fosse esse asterisco aqui, ele aparece depois da expressão regular. O que esse asterisco regular diz? O que esse asterisco diz, né? Ele diz que essa expressão regular aqui pode ser repetida 0 ou mais vezes. Então, vamos supor que o R1 fosse A. Quer dizer que eu posso ter vários As dentro da minha linguagem, ou nenhum A. Basicamente, essa é a ideia.
Então, aqui é uma explicação um pouquinho mais detalhada do que eu falei antes, né? A união 0 ou 1. Quer dizer que a minha cadeia é formada por 0 ou formada por 1. Quando eu não tenho nada aqui no meio, né? Ou pode ser o ponto, mas normalmente a gente não usa nada, é o operador de concatenação. Quer dizer que primeiro vai vir um 0 e depois vai vir um 1. Está aqui embaixo a linguagem. Quando eu tenho esse asterisco, é o que a gente chama de concatenação sucessiva. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso ter um 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Então, é a linguagem o quê? 0 elevado a n. Então, eu repito quantos n's eu quiser. E esse n, que é a quantidade de zeros, pode ser 0 ou 1 ou 2 ou 3, qualquer número positivo. Isso tem a ver com o conceito do fecho de Kleene. Qual é a ideia do fecho de Kleene? Eu sei que esse slide, o próximo aí, ele fica meio viagem, assim, mas a ideia é relativamente simples. Quer dizer que, quando o fecho de Kleene, né, ele representa o conjunto de todas as cadeias de caracteres que eu posso formar, juntando, concatenando qualquer símbolo da minha linguagem. E aí isso quer dizer o quê? O L0, vamos começar por aqui, é as cadeias com nenhum caractere, ou seja, é só a cadeia vazia. O L1 são todas as cadeias com um símbolo, é o que eu represento aqui por L. O L2 é o conjunto das cadeias com 2 símbolos. Então, vamos tentar trazer isso aqui um pouquinho mais para a prática. Quando eu faço o fecho de Kleene, eu estou querendo dizer que eu estou querendo mostrar quais são as cadeias que eu posso formar com qualquer quantidade de caracteres dentro da minha linguagem. Então, eu começo com todas as cadeias com um caractere, que, na verdade, vamos pensar na língua portuguesa, são as 26 letras do nosso alfabeto. Eu posso ter um A, posso ter um B, posso ter um C e assim por diante. Eu vou unir com todas as palavras com 2 letras. D com A dá dá, F com A dá Fá, e assim por diante. E aí eu vou unindo infinitamente. Isso aqui tende ao infinito, é um limite que tende ao infinito, né? Vocês estudaram cálculo no semestre passado. E aí, juntando tudo isso, eu vou ter o quê? O meu fecho de Kleene, que nada mais é do que todas as cadeias que eu posso formar a partir desse alfabeto, independente de quantos... Me fugiu o termo agora. Independente de quantos símbolos do alfabeto, né, eu posso juntar. Deixa eu passar aqui no próximo slide, ó. Então, o fecho de Kleene, dado um alfabeto, o nosso alfabeto só tem 0 e 1. Quem é o fecho de Kleene desse cara aqui? O L0 é a cadeia vazia. O L1 são todas as palavras diferentes que eu posso formar com um símbolo apenas. Então, eu posso formar a palavra 0 e posso formar a palavra 1. Depois o L2, todas as palavras diferentes que eu posso formar juntando os símbolos do alfabeto 2 a 2. A gente sabe, como é um alfabeto binário, eu tenho 4 possibilidades. O L3, as palavras com 3 letras, com 3 símbolos, que aí eu tenho 8 possibilidades. Aí o L4 vai para 16 e assim por diante. E o L asterisco é a junção de todo mundo, ó. O vazio, as palavras com 1, com 2, com 3, com 4 e infinitamente. Isso aqui é um conjunto infinito. Então, assim, vou tentar, de um ponto de vista formal, a fórmula é essa aqui. Agora, de um ponto de vista informal, o que é o fecho de Kleene? É o conjunto de todas as palavras que eu posso formar a partir de um alfabeto. E aí? Tranquilo ou muita viagem, assim? Não, acho que foi de boa, professor. Não foi... No começo foi um pouco viagem, mas agora foi tranquilo. Isso, e aí vocês podem perguntar assim, para que serve essa questão teórica aí? Bem na prática, né, a definição do fecho de Kleene, a gente não vai usar na prática, a gente só tem que entender que é essa a ideia, tudo que eu posso construir a partir do nosso alfabeto. E aí nós temos aqui, ó, aqui onde a gente estava, né, o fecho positivo de Kleene, que aí ele, ao invés de usar um asterisco aqui, ó, é o mais. Qual é a diferença? Percebam que eu não tenho o L0, ou seja, eu tirei a cadeia vazia daqui. Então, começa com L1, L2, ou seja,
O L mais aqui vai ser a união de todos os Ln menos, só que eu não posso ter o N0. E aí, se eu junto o L mais com a cadeia vazia, eu volto no fecho de Klein anterior. O porquê disso aqui? Como eu falei, a questão teórica do fecho de Klein não é tão importante. O importante é a gente lembrar que, quando eu uso um símbolo asterisco, quer dizer que eu posso repetir aquilo 0 ou mais vezes. E quando eu uso o símbolo mais, quer dizer que eu posso usar aquilo uma ou mais vezes. Esses elementos vão aparecer muito nas nossas expressões regulares. E aí o significado deles vem justamente dessa definição do fecho de Klein. Então, não é que a definição não seja importante, mas é que na prática o que a gente usa mesmo são esses dois símbolos aqui. E aí o exemplo do fecho de Klein é o mesmo do anterior, só percebam que eu não tenho o L0 com o epsilon aqui, com a cadeia vazia. Tranquilo isso? Uma espiada no chat, se alguém tem alguma pergunta. Bem tranquilo, professor. Beleza, eu quero chegar rápido na parte prática lá, que é onde a gente entende melhor as coisas. Bom, em relação à precedência, a concatenação sucessiva tem precedência sobre qualquer outro operador. A concatenação tem precedência sobre a união, e a união, no caso, é o menos prioritário de todos. Da mesma forma que na matemática, a gente pode usar parênteses para mudar isso. Olhando essa expressão regular aqui, vocês conseguem entender que tipos de cadeias são válidas a partir dela? Alguém se arrisca a dizer aí alguma coisa? Então, eu vou perguntar mais pontualmente. Só o zero é uma cadeia válida de acordo com essa linguagem aí? Sim ou não? Acho que sim, professor. Sim. Por que sim? Porque a nossa cadeia tem que começar com 0 ou com 1. Então, a nossa começou com 0. Depois desse 0, então é isso que está entre parênteses aqui. Depois desse 0, esqueçam essa interrogação aqui, tá, gente? Porque lá nas expressões, para quem já usa o regex, a interrogação tem um significado. Aqui não, aqui é uma interrogação de pergunta mesmo. A expressão acaba no asterisco. Voltando, ela começa com 0, então a nossa está ok. Depois desse 0, eu posso ter mais zeros. Só porque, como eu tenho um asterisco aqui, ó, é 0 ou mais zeros. Então, eu não tenho nenhum zero depois do primeiro, então ela é válida. Da mesma forma que a cadeia 1 também é válida, porque eu posso começar com 1 e não ter mais nada depois. Agora, a cadeia 0,1 é válida? Não. Tem que vir um Os zero. demais concordam que não? Pelo que eu entendi, né? É? Não, pera, 0,1, o senhor tá falando 0,1, né? Então, se começar 0,1. por 0 não tem problema, se terminar em 1 tem problema. Teria que terminar em 0, né? Exatamente. Ela pode começar com 0. Agora, depois que ela tem o 0, ela pode ter mais alguma coisa. Só que essa alguma coisa só pode ser zeros. Então, o 0,1 não é válido aqui. 1,0 já seria válido. Porque no começo pode ser 0 ou 1. Então, eu comecei com 1, beleza. E depois eu vou ter um 0. Então, basicamente, aqui, ó, no exemplo, 0 é válida, como a gente já viu, 1 é válido. Qualquer cadeia começando com... se eu começo com 0, ó, depois eu posso ter outro 0. Se eu começo com 1, depois eu posso ter um 0. Então, basicamente, qualquer cadeia que termine com... que tenha... Como é que eu vou dizer para vocês? Ela pode começar com 0 ou 1, não importa, mas depois disso ela só pode ter uma sequência de zeros. E essa sequência de zeros pode ser de nenhum zero ou pode ser de infinitos zeros. Então, aqui estão alguns exemplos, né? Com um símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, depois é infinito. 0, 0, 0, 0 é válido. 1, 0, 0, 0 é válido também. E assim por diante. Entendido isso? Alguma pergunta?
Tomar uma aguinha aí. Bem tranquilo, professor. Bem sossegado essa parte. Então, vamos em frente. Bom, tentem fazer aí num papel, num rascunho de cabeça mesmo, né? Uma expressão regular que vai representar um conjunto de strings, né? De cadeias com 0 e 1. Então, o nosso alfabeto é só 0 e 1. Ela pode começar com qualquer quantidade de uns, certo? Inclusive 0 uns. Aí eu vou ter um 0 no meio, certo? No meio não necessariamente, né? Que eu posso não ter uns no final. E depois eu vou ter que terminar com uns. Pelo menos um 1. Então, resumindo, eu tenho uma subpalavra que é 0 e eu tenho um sufixo que é formado por uns. Pode ser um ou vários uns. E eu tenho um prefixo, certo? Que vai começar com um também. Só que se eu não tiver nenhum um nesse prefixo, é válido. 2 minutinhos para vocês pensarem aí. Quem conseguir, bota no chat aí para a gente ver. E quem está em dúvida, bota no chat também para a gente corrigir aí em cima do que vocês estão fazendo. O professor deu asterisco que dá ideia de nenhum, né? Que dá a ideia de cônjuge do vazio, né? Isso. Ah, o asterisco é nenhum ou vários, né? Show. Beleza. Na ideia inversa, então, o mais não... Eu esqueci essa parte. Na ideia inversa, o mais, ele serve para dizer que não pode ter, né? Não pode ter vazio, né? Exatamente. O mais pode ter vários, mas é obrigado até um, não pode ser vazio. Mandei no chat ali, professor, não sei se é isso. É isso aí. Eu acho que não tem os mais no meio ali, mas é algo assim. É isso aí. Tá. Do André. Posso ter um ou 0 uns. Aí depois... exatamente, não tem aqueles mais entre os parênteses aqui, André, que daí tô dando uma ideia de ou, né? E na verdade não é ou. É concatenado. Depois da sequência de 0 ou mais uns, vem um 0 com certeza. Deixa eu só lembrar qual é a descrição aqui. 1, 0. Aqui, André, tu não pode pôr esse mais depois do 0, porque até foi uma coisa que eu fui olhar ali que eu não lembrava. A gente só vai ter um 0. Não é uma sequência de zeros, entendeu? Tu pode começar com vários uns, tem um 0 no meio e depois tem os uns. Então, aqui... eu tinha entendido que tinha que ter pelo menos um. Não. É isso que eu fui até olhar aqui no slide, né? Mas não, necessariamente de 1, 0. Então, basicamente, a tua é tirar esses mais aqui. Aí a do Luiz aqui, 1 ou mais uns, depois um 0, é isso aí. Aí a do Luiz e a do Gabriel, elas estão iguais, porque aquele parênteses que o Luiz colocou ali, não é que está errado, mas ele não precisa, tá? Então, não precisa ter aquele parênteses ali. Pode ser sem, fica igual a do Gabriel. E a do André também, tirando os parênteses, daí só os mais ali é que não ficaram bem corretos. Entendido, gente? Os demais aí? Então, aqui está a nossa expressão, né? Que é basicamente a que está ali embaixo. Alguém não entendeu o porquê disso? Eu posso avançar? Vamos em frente, então. Bom, como eu falei lá no início da aula, as expressões regulares, o que a gente está descrevendo uma expressão? Para ver se as cadeias são válidas ou não. Mas elas não servem para fazer isso. Elas servem simplesmente para a gente descrever de uma forma mais fácil. Nós temos que fazer isso através dos autômatos. Então, a pergunta é, como que uma ER pode ser transformada em um autômato? Existe o algoritmo de Thomson, que a gente não vai ver nessas aulas agora, que ele é um método, vamos dizer assim, é um algoritmo, né? Um passo a passo de como a gente pega uma expressão regular e transforma num autômato.
Primeiro, o algoritmo de Thompson, ele transforma a expressão regular num autômato não determinístico, certo? E esse autômato não determinístico, ele tem transições vazias, transições com epsilon. Como eu não expliquei para vocês o que é um autômato com transições vazias, né? Questão da pandemia aí, não dá para a gente passar tudo, o conteúdo fica meio atropelado, então é uma parte menos, que eu acho um pouquinho menos importante, eu tirei. Então, a gente não vai ver esse algoritmo aqui, mas só para vocês entenderem o funcionamento. A gente escreve as expressões regulares, aí aplica esse algoritmo, gera um autômato não determinístico com transições vazias, e usando aquele passo a passo que nós vimos na aula passada, a gente consegue transformar o autômato não determinístico num autômato determinístico. Implementar autômato determinístico é muito fácil, tá? A gente não vai implementar nessa disciplina, porque o tempo é curto, mas a gente vai implementar lá em compiladores. Então, vocês vão ver que é bem tranquilo. Mas, mesmo sem usar o algoritmo de Thompson, para expressões regulares não muito complexas, certo? A gente consegue, de uma maneira intuitiva, já gerar um autômato determinístico direto. Então, a gente não precisa fazer esse passo a passo todo. Claro que o passo a passo com o algoritmo é a forma mais garantida, e aí qualquer expressão que eu tenha, eu consigo gerar o nosso autômato. Basicamente, né, então aqui não é um algoritmo, são uma sugestão de como fazer isso. A gente vai identificar as transições que são obrigatórias para nos levar a um estado final. E depois a gente vai tratar as expressões usando outros estados, né, e outras arestas ali para o A ou o B. E vamos criar as transições recursivas para quando eu tenho concatenação sucessiva, seja ela com o mais ou seja ela com um asterisco. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Olhando o exemplo sempre é mais fácil. Ó. O que essa expressão aqui regular nos diz? Que eu sou obrigado a começar com A. Então, é o que eu estou fazendo aqui do Q0 para o Q1. Ó. Eu tenho um A. Depois, eu posso ter pares de A, mas isso aqui pode aparecer ou não. Então, eu não vou me preocupar com isso agora. Depois disso, eu sou obrigado a ter um B. Então, é aquela primeira ideia que eu falei no slide anterior. Eu vou fazer os passos obrigatórios para me levar à solução, ao estado final. Então, começo com A, venho para cá. Depois do A, eu tenho um B, venho para cá. Depois eu tenho um C, mas esse C também é opcional, então eu não vou me preocupar com isso já. E depois eu tenho um D. Então percebam que o A, o B e o D, que são obrigatórios, eu já montei os estados e me levaram até o Q3. Agora eu vou me preocupar com isso que é opcional. Aqui eu tenho pares, ó. Se eu estou no Q1, depois de ler o A, se eu achei um novo A, eu tenho que achar um par, na verdade, né? Eu não posso achar só um A. Então, é isso que eu represento aqui. Se eu estou no Q1 e achei um A, o primeiro me traz para cá e o segundo me traz para cá, que é o que forma o par. Aí, se eu achar um terceiro A, eu venho para cá e para ser válido eu tenho que achar um quarto A, que é repetir esses aqui de 2 em 2. Como eu estou repetindo 2 símbolos, eu preciso fazer isso num outro estado, que é o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é diferente do C, ó. Depois que eu li o B, eu posso achar o C 0 ou mais vezes ou ir direto para o D. Então, como é um único símbolo C, eu simplesmente coloco uma repetição aqui no Q2. Depois que eu li o B, enquanto eu estiver achando o C, eu fico no Q2. Se eu achei o D direto, ou depois de achar algum C, eu achei o D, eu vou para o Q3. E aí, a hora que a gente chega no Q3, aí eu não posso encontrar mais nada, né? Pelo que a nossa expressão regular está nos dizendo aqui. E aí, perguntas? Professor, ali o A não é só quando for ímpar? Não entendi, como é que é? O A ali é só quando for ímpar? Quando tiver ímpar de A? Exatamente, porque a gente começa com 1, que é obrigatório, né? E depois vai sempre de 2 em 2. Então, 1, 3, 5, 7, daí vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu falei antes aos pares, tipo, eu descontei o primeiro aqui, né? Entendi. Mas se a gente contar o primeiro, daí é uma quantidade ímpar de As. Entendi, valeu. Os demais aí, mais alguma pergunta? Entenderam a ideia aqui? Na lista de exercícios, vocês vão fazer isso. Vão pegar algumas expressões regulares, gerar autômatos
Quem já gerar direto o determinístico, em algumas delas a gente consegue fazer isso facilmente, está pronto, mas em algumas é meio complicado, então vai ser mais fácil vocês gerarem o não determinístico e depois fazer a conversão usando aquele método da semana passada. Vamos ver outro exemplo aqui? Vejam se vocês entendem aí antes de eu explicar, se vocês acham que está de acordo a expressão regular que está lá em cima com o autômato que está aqui embaixo. E aí, perguntas? Entenderam ou não entenderam nada, não conseguem nem fazer perguntas? Deu pra entender sim, professor, tranquilo. Tranquilo? Então, lembrando a ideia do caminho obrigatório. O caminho obrigatório é um A, depois disso aqui um B, que é o que me traz aqui, e outro A, que é o que me leva até lá. Ó. A, B, A. E agora, CD é opcional. Como ele está aos pares, é um pouquinho diferente do anterior, que antes era um par com a mesma letra, AA, daí eu usava aqui. Aqui não, eu sou obrigado a vir para baixo, né? Criar um novo estado, CD, CD, CD. Daí o B e o A que são obrigatórios, e novamente aqui BA. Como o A que termina aqui é o mesmo daqui, eu consigo fazer no mesmo estado. Mas às vezes, se alguém está em dúvida, usa essa aresta para o A e cria um Q5 aqui, faz o B descer e o A subir, o B descer e o A subir. Também dá certo. Tá? Fica o autômato com um estado a mais, mas a representação é a mesma. Então, às vezes, a gente não precisa querer compactar tanto o autômato. Às vezes é mais fácil fazer o autômato um pouquinho mais aberto. Tranquilo, gente? Beleza. Agora falando um pouquinho sobre a que eu falei até agora, gente, assim, não é que seja aspectos teóricos. A gente já viu na prática, né? Para que serve uma expressão regular e como ela vira num autômato, porque é assim que as expressões regulares são implementadas. Só que, como eu já mencionei, é uma sintaxe mais dos livros de teoria da computação mesmo. Na prática, né, a maioria das nossas linguagens de programação hoje, elas aceitam expressões regulares. E qual é a vantagem disso? No final, tem um autômato por trás daquilo ali. Só porque a gente não precisa construir aquele autômato. Nós só especificamos a expressão regular, que diz o que é válido e o que não é válido. E aí, a classe, né, depende de como isso está implementado, é que vai converter aquilo num autômato e vai fazer a execução para nós. Então, hoje, fica bem tranquilo para a gente trabalhar com expressões regulares, porque todo aquele passo do algoritmo de Thompson, a transformação do autômato não determinístico num determinístico, a implementação do autômato determinístico, está tudo encapsulado dentro dessas classes que trabalham com expressões regulares. Agora, o que eu quero que vocês tenham em mente? Na prática, a expressão regular não verifica se a cadeia é válida ou não, se o meu CPF é válido ou não. Quem verifica é um autômato. Certo? Então, a gente só especifica a expressão regular, e daí, quem construiu a classe, quem construiu o pacote que implementa a expressão regular em cada linguagem, faz essa implementação aí no back-end. Tá claro isso? Essa relação da expressão regular, da implementação do autômato? Assim, professor. Muito bem. Como eu falei antes, para que serve expressão regular? Localizar texto, validar texto, substituir texto. Então, é a mesma aplicação, né, daquela sintaxe mais teórica. Aqui tem um site bem legalzinho, onde a gente pode criar expressões regulares e aí colocar cadeias para ver se são válidas ou não. E, como eu já mencionei, a maioria das linguagens modernas hoje tem bibliotecas com funções para a gente trabalhar com expressões regulares. Aqui está uma expressão regular, não muito difícil, mas já um pouquinho mais chatinha, que pelo que eu lembro é o tipo de expressão regular que o André falou que não gosta muito. Então aqui nós já temos uma sintaxe bem de linguagem de programação mesmo. Alguém se aventura a dizer o que nós estamos validando aí, o que representa essa expressão regular?
Eu ia dizer que é e-mail por causa do arroba no meio, mas parece outra coisa. E os demais concordam? Acho que sim. Dá a entender que é e-mail, mas não sei. A pista do arroba eu até pensei em trocar, porque eu imaginei que vocês iam matar pelo arroba ali. Realmente, é uma expressão regular que define um e-mail, certo? Mas daí eu achei que essa aqui era um exemplo bem completo, assim, então acabei deixando. Agora vamos tentar entender, gente, o que significa cada coisa disso aqui. Não é difícil, tá? Bom, antes do arroba aqui, ó, esse colchetes que está aparecendo aqui indica, é como se eu estivesse juntando diferentes opções, ou seja, é como se eu tivesse um ou dentro dele, só porque eu não preciso especificar o símbolo ou. Aí, ó, o que eu tenho aqui? A-Z. Isso aqui é o símbolo na expressão regular que diz que eu posso usar qualquer letra de A a Z minúsculo. Esse hífen faz isso. Aqui eu tenho uma segunda opção, que é do A a Z maiúsculo. Aqui do meio, ó, eu poderia ter um pipe para representar o ou, mas nessa sintaxe do colchetes a gente não usa. Então isso quer dizer o quê? Que eu posso usar qualquer letra de A a Z minúscula, ou qualquer letra de A a Z maiúscula, o underline, sublinhado, e esse barra D, o que significa? O que eu posso pôr nos e-mails que a gente cria? Número? Dígitos? Dígitos, exatamente. Esse barra D são os dígitos. Então, só um pouquinho que chegou alguém, deixa eu autorizar a entrada aqui. O nosso e-mail, ele é formado por qualquer letra maiúscula, minúscula, qualquer letra maiúscula, sublinhado ou dígitos. Em que ordem? Não me importa, tá? Isso aqui não quer dizer que vai aparecer primeiro uma maiúscula, depois uma minúscula. Isso aqui quer dizer que vai aparecer um desses em qualquer ordem. Agora, quantos símbolos eu posso ter para ter um login de um e-mail válido? Da forma que eu representei aqui, como é que tá? Só letra e número. Maiúsculo, minúsculo e número. Aí, né? E o underline também, tá aqui, ó. Sim. Mas a questão agora é quantos? Eu posso ter um e-mail com 0 símbolos antes do arroba? Começar algo direto tipo @gmail.com? 0 símbolos não, mas você não tem um limite máximo também. Exatamente. Olhando a expressão regular que eu fiz aqui, qual foi a regra que eu criei? Vocês conseguem enxergar isso? Qual foi a definição que eu fiz? Acho que até dá pra enxergar. É que assim, né? Não, a regra é que tem que ter alguma coisa antes do arroba. Isso. Depois, as necessariamente. letras de A a Z antes do arroba. Exato. Eu não entendi não sei se alguém falou ali, mas eu não consegui entender. Ele é obrigado a ter as letras de A ou até Z, no caso, antes do arroba. Isto. Aqui, o que eu estou dizendo, vocês estão vendo esse mais depois do colchetes aqui? Uhum. O mais indica o quê? Um ou vários, né? Oi? Que é o operador que ele não é opcional? Exatamente. Ele é obrigado a ter um, mas depois ele pode ter vários, né? Lembram disso? Uhum. Esse Lembra da mais aí, diferença? ele significa E, né? Ele significa o E, né? O que significa o E? Não entendi. O mais ele significa o E, tipo, de E ou, né? Não. É Não? isso que está confundindo vocês. Lembra que eu comentei lá no início que o mais, na sintaxe teórica, ele pode representar o ou. Era o ou que ele representa. Ah. Mas aqui na sintaxe dessa parte prática, não. Esse mais, ele é aquele fecho de clean positivo. Ou seja, eu sou obrigado a ter um símbolo ou vários símbolos. Então, No esse caso, mais... ele seria o oposto do asterisco, no caso, né? Exatamente. Não é bem o oposto, né? Mas é o diferente do asterisco ali. Que o asterisco aceita que tu não tenha nada. E o mais obriga que tu tenha pelo menos um elemento. Entendi. Então, esse mais aqui, gente, ele não tem nada a ver com um arroba, ó.
Esse mais, ele é um operador que está sendo aplicado ao que está entre colchetes aqui. Então, o que quer dizer isso? Eu sou obrigado a ter pelo menos um dos símbolos que eu estou definindo aqui entre colchetes. Ou seja, eu sou obrigado a ter uma letra maiúscula, ou uma letra minúscula, ou um underline, ou um dígito. Só que como é mais, isso quer dizer que depois desse primeiro símbolo, eu posso ter vários outros. E aí ele vai permitir que eu crie logins aqui sem uma limitação de tamanho, da forma que eu fiz a expressão, né? Então eu posso ter aqui um login com 1000 caracteres, só porque os caracteres só podem ser letra minúscula, maiúscula, underline ou dígito. Por exemplo, o meu e-mail, o nosso e-mail no IFSC, né? É sempre um ponto no meio, wilson.castelo. Essa expressão regular não consegue reconhecer o meu e-mail, porque eu não coloquei ponto aqui como opção. E aí? Mais ou menos ou mais ou menos? Mais para menos do que para mais? Acho que dá para entender bem, professor. Aqui dá para entender também. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Não, vamos avançar mais um pouquinho, depois eu vou no site lá para a gente ver. Bom, depois disso aqui, ó, depois do mais, vem um arroba. Quer dizer, eu sou obrigado a ter um arroba. E aí notem que o arroba não tem mais, não tem asterisco, não tem nada. É simplesmente uma concatenação. Eu estou juntando tudo que veio antes, certo? Que são esses vários caracteres, pelo menos um, com o arroba. Agora, depois do arroba, aí complica mais um pouquinho. Nós vamos ter ali, por exemplo, o IFSC, né? @IFSC. Ou seja, eu posso ter letras, posso ter dígitos e posso ter o underline de novo várias vezes. Ó, percebam que isso aqui que está do colchetes aqui, depois do abre parênteses, né? Do abre colchetes, fecha colchetes e o mais, é exatamente igual ao que eu tenho aqui. Então, depois do arroba, eu posso ter uma sequência de letras ou números, quantas letras ou números eu quiser. Depois desse mais, então, lembrando, esse mais aqui não é ou, não é e, não é nada. É simplesmente o que indica que eu posso repetir vários caracteres do que veio antes. Aí eu vou ter um ponto. Por que tem essa barra no ponto? Porque o ponto, ele é tipo um coringa. Se eu coloco ponto, quer dizer que eu posso ter qualquer caractere naquele lugar, tá? Mesma coisa quando eu estou procurando um arquivo lá, tipo asterisco, ponto, asterisco. Então, o asterisco vale como qualquer arquivo, né? Na expressão regular, o ponto ele pode ser substituído por qualquer letra. Por isso que quando eu quero dizer que eu quero o símbolo ponto mesmo, eu tenho que usar essa barra de escape aqui. Então, essa barra não quer dizer nada, não vai ter uma barra. É só para dizer que depois dessas letras e dígitos eu quero ter um ponto. Ficou claro isso ou não? Ficou, professor. Beleza. Agora, essa parte entre chaves, ela também é um quantificador. Então, notem que nós já vimos dois quantificadores, o mais e o asterisco. O asterisco quer dizer que eu posso ter 0 ou vários. O mais quer dizer que eu posso ter um ou vários. Agora, quando eu quero ter um limite, aí essa quantificação por limite, ela é feita entre chaves. Isso aqui quer dizer o quê? Ó? Que eu posso ter uma ou duas ocorrências de tudo isso aqui que está entre parênteses. Por exemplo, IFSC, no nosso caso do IFSC é só IFSC, mas vamos supor que eu tenho um e-mail lá, wilsoncastelo@lages.ifsc. Então, isso aqui aceitaria, porque ele aceita até duas repetições dessa cadeia aqui. Agora, vamos supor que eu tenho lá um e-mail. Eu ainda não estou falando do edu.br, tá? Isso aí é depois, estou falando só da primeira parte. Se eu tenho lá um e-mail, wilsoncastelo@computação.lages.ifsc. Aí, essa nossa expressão regular já não aceita mais, tá? Eu defini aqui que depois do arroba eu posso ter um ou dois domínios apenas. No caso, Lages, ok? Lages não, só ifsc, ok? Lages.ifsc, ok? Computação.lages.ifsc, not ok. Entendido isso? Esse quantificador 1 ou 2? Entendido, professor.
Dando sequência, depois de eu ter ali, né, tipo, o lages.ifsc ponto, ou só o ifsc ponto, o que vai ter? Aí eu vou ter ali aquela parte o com, o edu, o net, né, que são aquela extensão, que é formada sempre por 3 letras. E aí, sempre 3 letras minúsculas, né? Até aqui eu fiquei na dúvida se podia ter letra maiúscula ou não, eu não pesquisei na internet, mas eu estou supondo que só pode ser letra minúscula. Então, aqui é bem simples, ó. Depois do último ponto, eu vou ter letras de A a Z e vão ser exatamente 3 letras. Porque as extensões são sempre com 3, né? Com, net, edu, gov, todas elas com 3 letras. Então, é isso que está dizendo aqui. Deixa eu voltar lá que chegou mais alguém. Beleza. Depois do ponto, depois do com, do net, do que quer que seja, o que vocês acham que quer dizer esse finalzinho? Depois do 3 aqui tem um abre parênteses que vai até na interrogação. Essa interrogação, agora sim, ela faz parte da expressão, tá? Não é só uma pergunta. Agora que a gente já entendeu essa primeira parte, o que está querendo dizer esse finalzinho aqui? Que é opcional, talvez? Não. Putz, sei lá. O que aparece depois do com ou do edu ali? Geralmente ponto .br, né? Ponto .br, ponto, o símbolo de um país. Esse Exato. ponto .br está aqui, né? Letras de A a Z e é formado por 2 letras. Então, o que está entre parênteses quer dizer exatamente isso, é a extensão do país, ó. Eu posso ter um ponto e aí 2 letras que indicam o país. Mas, todo país tem extensão? Todo site tem a extensão do país, na verdade? Tem Não. alguns não, né? .com. Muitos são .com, né? Os americanos, a maioria dos sites americanos não é .com.us. Eu nem sei se é US, mas deve ser dos Estados Unidos. Eu sei que eles têm, mas não lembro qual é. Então, esse ponto de interrogação aqui justamente me diz, ó, ele está sendo aplicado a quem? Como ele está logo depois do fecha parênteses, quer dizer que ele é aplicado a tudo que está entre parênteses. Isso quer dizer, então, que esse ponto e essas 2 letras, elas são opcionais. Eu posso ter ou posso não ter. Quer ver? Eu vou abrir deixa eu parar o compartilhamento aqui, para a gente ir no site. Agora eu vou compartilhar outra tela. Está aparecendo um site aí para vocês? Tá sim, professor. Esse site é aquele que eu deixei o endereço lá no site, o rejec101.com. Essa expressão regular que está aqui, ó, é a expressão regular que eu já tinha copiado do slide para cá. Então, vamos ver a ideia aqui. Ó. Vou colocar o meu e-mail, wilson.castelo@ifsc.edu.br. Ele conseguiu, pode dizer que ele está dizendo que deu um full match aqui, ó, só porque só do caractere 7 ao 27, aqui do lado, ó. E se vocês olharem aqui na interface principal, o Wilson ponto ele não pegou. Por quê? Porque eu não posso ter ponto nessa primeira parte do login aqui. Se eu tirar esse ponto aqui, ó, perceba que agora ele conseguiu reconhecer a cadeia toda. Vamos supor que eu tire o BR daqui. Ó, ele continua reconhecendo a cadeia toda, porque o nosso site, a nossa expressão regular, permite que eu não tenha alguma coisa no final. Né? Esse meu e-mail aqui poderia ser, por exemplo, google.com. Ele aceita. Agora, como eu comentei com vocês antes, se eu botar aqui, ó, lages.ifsc.edu.br, ele também reconhece, porque eu estou aceitando aqui no meio, ó, 2 domínios. Agora, se eu botar, por exemplo, aqui cc.ifsc, ó, ele já se perdeu. Ele não conseguiu reconhecer a cadeia toda. Como que eu estou vendo isso aqui? Ó? Porque ele não conseguiu reconhecer esse final, ó, ele não está sublinhado.
O que ele entendeu? Ele entendeu que o Wilson Castelo está ok, o CC é o meu primeiro domínio, Lages é o segundo domínio, e o IFS é aquela extensão, tipo o Gov, o COM, só que daí não bateu, porque faltou expressão regular para validar daqui para frente. Tá entendido isso, gente? Como é que tá? Querem que eu desmanche um pouco essa expressão para olhar alguma parte separada? Como é que ficou isso aí? Aqui, aqui para mim não rolou o ponto BR, a mesma expressão, mas ele colocou, taxou o BRzinho em vermelho ali. Tu copiou a expressão pro teu... Aham. Mesma expressão, professor. Sei lá. Tá, só deixa... Qual é o e-mail que tu colocou aí, para eu colocar aqui? Coloquei 3 e-mails. Coloquei gabriel@hotmail.com, foi, beleza. Aí Gabriel, gabriel@ifsc.edu. calma aí, tá? É o Assim, próximo? gabriel@ifsc.edu.br. Tá? Ué, aí ficou. Sei lá. Aí eu Tá, mas coloquei eu sei também, o que que Gabriel. é. Tu copiou do slide, né? Ah, tá, entendi. Deve ter copiado alguma. Copia do Não, slide, ele né? tem um errinho que eu corrigi depois. Quer ver? Só confere aí no final, ele não tá 1 ou 2 aqui? Tá 0 ou 2. 0 ou 2. Tira o 0, vírgula e deixa só o 2. Deixa eu ver. Para ver se vai bater. 0. Deixa eu ver. É, ele ainda tá em vermelhinho, sei lá por quê. Vamos dizer, não tem problema. Depois tem que tentar, qualquer coisa, dar uma olhada com mais calma, se não der, tu me avisa, tá? De repente, se foi alguma coisa no copiar e colar, às vezes algum caractere errado aí Uhum. que tu copiou no Provável. PDF, né? Copia do PDF, aham. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Às vezes no PDF ele codifica alguma coisa errada. Tá ali no chat. Tenta copiar aqui e cola Valeu. aí para ver se vai funcionar. Não também, professor. Mas deixa, professor, deixa isso aí. Pô, mas que sacanagem daí. Pois é, nem me fale. Dá uma olhada, é alguma coisa de caractere aí que no copiar e colar não deu certo. Sacanagem. Não tem problema. E os demais aí, alguma dúvida, alguma coisa? Não, tranquilo. O problema de expressão regular é que acaba virando uma maçaroca gigante quando o cara quer fazer que fique muito perfeito, assim, que é, tipo, por exemplo, no próprio e-mail aceitar praticamente qualquer tipo de e-mail. Exatamente. Começa a virar um. Nossa. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, por exemplo, e-mail, né? E-mail, você tem algumas exceções que são muito raras de acontecer, mas pode acontecer. E aí, às vezes, não vale a pena a gente tratar tudo isso ali, entendeu? É mais fazer um tratamento preliminar do que você querer resolver todos os problemas na própria expressão regular. Realmente, eu concordo contigo, André. Às vezes, se tu quiser tratar todas as exceções, como aqui, eu limitei a 2 domínios. Tá? Claro, limitar a 3, 4 é tranquilo, mas podem surgindo outros símbolos, outras coisas que vão complicando um pouco, né? Beleza, gente? Podemos avançar? Ou querem mais alguma pergunta ali sobre a expressão regular, ali no site? Tranquilo. Então vamos em frente. Aqui tem um resuminho, né, de como a gente representa as coisas. Eu posso ter dígito ou o barra D, como a gente viu ali, ó. Os dois têm o mesmo efeito. O AZ e o AZ, letras minúsculas e maiúsculas. O ponto, para eu colocar qualquer caractere, exceto quebra de linha. Tá? Então, se eu coloco ponto, quer dizer que ele vai aceitar qualquer coisa que eu coloque ali. Essa barra do ou, a gente não usou ali. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu queira, sei lá, duas palavras. Eu vou ter aqui AB. Ou XY. Acho que aqui vai dar. Vamos ver. Então,
Vai ser a letra AB ou a sequência AB ou a sequência XY, né? Então, aqui ele reconheceu. Se eu botar, por exemplo, AC, ele não vai reconhecer. Se eu colocar aqui XY, ele vai reconhecer também. O porquê que aqui eu coloquei ou e naquela expressão antiga, deixa eu colocar essa expressão para baixo aqui, ó. Copiar de volta do slide, só para a gente copiar aqui direto, que é mais fácil. E por que que aqui eu não coloquei o ou, certo? Porque aqui eu estou colocando um símbolo por vez, ó. Esse A a Z é considerado um símbolo só. Então, se eu quisesse fazer algo do tipo, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Ó. O que que representa isso aqui, ó? Qualquer letra A ou B ou C ou D. Aí, nesse caso, eu não preciso colocar o ou, porque como está entre colchetes aqui e é cada símbolo, ele já sabe que é um símbolo ou outro. Agora, quando eu não quero um símbolo só, eu quero uma sequência de símbolos, como aqui, eu quero A e B ou X e Y, aí a gente é obrigado a usar, colocar entre parênteses e usar esse ou aqui. Entenderam a diferença das duas situações aqui? Uhum. Professor, só me surgiu uma dúvida um pouco não relacionada. Pode falar? Assim como você faz com A a Z, você consegue fazer tipo A a D? Sim, sim, consegue. Pode colocar, limitar letras diferentes aqui. AD, AE, coisas assim, né? E assim também. Tá. O que tu não consegue, não é que tu não consiga, mas ele tem que separar, né? Vamos supor que tu queira do A até o E e depois o J. Daí tu tem que fazer AE ou J, assim, né? Ele tem que especificar, né? Mas tu consegue limitar isso aí. Professor, obrigado. Nada. Aí, seguindo, o ou, como eu falei, o asterisco zero ou várias vezes, o mais um ou várias vezes, a interrogação para dizer que é opcional, né? Ou ela não aparece, ou aparece uma única vez. Aqui, o ou, como eu falei ali em cima, um dos que estão ali. E o entre chaves, que é o quantificador específico. Se eu coloco só um número, ele vai repetir aquele número de vezes. Como eu usei lá naquela expressão regular, aqui o 3, para dizer que eu vou ter que ter 3 letras aqui. Aqui o 2, para dizer que eu vou ter que ter 2 letras aqui. Ou a gente pode ter o limite mínimo e o limite máximo, né? Vai repetir de N a M vezes, que foi o que eu usei aqui. Ele vai repetir ali o domínio de uma a 2 vezes, né? Poderia ser de 1 a 3, de 1 a 4, ou de 5 a 10, de quanto em quanto eu quiser. Então, aqui é um resuminho dos símbolos que a gente usa para construir expressões regulares. Próximas atividades, gente. Semana que vem, eu achei um material legal ali, como o quórum da aula aí está muito baixo, vamos ver se, quem sabe, com outros materiais vocês se animam mais. Amanhã, vocês, não necessariamente amanhã, né, mas contando como a aula de amanhã, vocês vão resolver a lista de exercícios 2.3. O que é essa lista de exercícios 2.3? São ali umas 4 ou 5 expressões regulares para vocês gerarem os autômatos. Como eu falei, algumas são mais simples, vocês vão conseguir gerar direto o autômato determinístico. Outras eu acho mais complicado. Então, provavelmente vocês vão gerar o não determinístico primeiro e depois vão fazer a conversão do não determinístico para o determinístico usando aqueles passos que a gente viu na aula passada. E aí vocês têm, até já vou lá para o CIGA, que aqui no CIGA tem todas as datas, ó. Então, dia 5, a lista de exercício 3. Aí aqui para vocês postarem, vocês têm até semana que vem, até o dia 1º, para fazer a postagem dessa lista aqui. Aí na semana que vem, na terça, normalmente a gente tem aula síncrona, né? Eu não vou fazer aula síncrona, então semana que vem, nem terça e nem quarta, nós teremos aulas síncronas. Eu achei um material sobre expressões regulares em Python bem legal, tá? Peraí que chegou alguém. Tem um material sobre expressões regulares em Python bem legal. E aí a ideia, o que é? Vocês vão dar uma praticada em expressões regulares e mesmo quem não programa em Python, não se preocupe, tá? Só tendo ali o Visual Code instalado para digitar os códigos.
esses vídeos eles mostram bem passo a passo, então é legal que vocês já vão conhecendo um pouquinho do Python também. Isso aqui, gente, é uma playlist, tem vários vídeos de expressões regulares. Eu assisti até o vídeo 6, achei bem bacana. Não sei que tem mais para frente, mas não assisti todos. E aí, nas duas aulas da semana que vem, o que eu quero que vocês façam? Que vocês assistam alguns vídeos desse aqui, eu não vou dizer até qual, fica a critério de vocês, então quem quer aprender mais, continua assistindo, quem acha que aprendeu o suficiente, pode parar. E aí eu quero que vocês implementem um trabalho de expressões regulares em Python. Opcional. Por que opcional? Quem fizer vai ganhar uns pontinhos a mais, quem não fizer não vai ser prejudicado. E aqui a ideia é mais que vocês aprendam alguma coisa diferente, né, além dessa parte mais teórica aqui, pratica um pouquinho de programação em Python. O que esse programa vai fazer? O que vocês quiserem, certo? Desde que use expressões regulares, obviamente. Eu quero criar um programinha em Python para validar e-mails com todas as regras, né? Só não vamos pegar essa minha pronta do e-mail aqui. Eu quero fazer um programinha que valide CPF, que valide CEP, assim. Aí a complexidade do programa vai ficar a critério do interesse de cada um, né, e também da disponibilidade de tempo de cada um aí para aprender. E aí vocês têm até o dia 4, né, final da semana que vem, para quem quiser fazer, mandar esse programinha em Python daí usando expressões regulares, criado a partir do que vocês vão aprender nessa playlist de vídeos aqui. Entendido, gente? Entendido. Tranquilo, professor. Validar o CEP lá é legal, né, professor? 4 coisas. Aí, se quiser, dá até pra validar de verdade, né? Lá buscar no sitezinho na API do correio lá. Como eu falei, fica a critério de cada um, o tanto que vocês estão com disponibilidade de tempo e com vontade de aprender e praticar isso aí, tá? Como eu falei, já é opcional, vai ser alguns pontinhos a mais, e a quantidade de pontinhos a mais aí para recuperar notas ou na prova para frente vai ser proporcional ao esforço, né, e à dificuldade daquilo que vocês fizeram. Perguntas, sugestões, considerações? Bem legal essa parte aí, professor. Uma parte a gente usa bastante, assim, principalmente quem vai desenvolver para o web, a gente acaba usando bastante expressões regulares aí. Então, se vocês puderem dar uma dedicadinha na semana que vem aí para ver pelo menos alguns daqueles vídeos ali, eles em torno de 15 minutos cada vídeo, 15, 20, depende do vídeo ali, né? E dar uma brincadinha ali no Python vai ser legal, que vocês já vão conhecendo uma linguagem aí que está crescendo bastante, né? Para quem ainda não conhece, imagino que alguns até já conheçam, que está crescendo bastante aí no mercado. Tá gigante, né? Oi? Tá gigante no mercado. Tá entrando. Como a IA está expandindo muito, né, a importância da IA dentro da computação, e o Python hoje é uma das linguagens mais usadas para IA, né, então ele está crescendo nesse embalo aí. É bem forte mesmo. Fechamos então, gente? Então, vou fazer a chamada aqui, só dar um print na tela para aparecer o nome de vocês. Ver se deu certo. Fechou então, gente. A chamada está feita, vou encerrar a gravação. Quem quiser sair está dispensado, aula encerrada. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma coisa que queira conversar, depois a gente pode discutir. Até mais. Valeu, professor. Até mais, boa semana. Valeu, professor. Valeu, professor.